nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Uma das características muito interessantes de lermos os evangelhos é percebermos como o enfoque que cada evangelho dá para os mesmos fatos é bastante diferente. Você vai encontrar alguns eventos que aparecem em Marcos e que depois são também explicados por Mateus e por Lucas. Menos eventos você vai encontrar narrados também por João. Mas principalmente esses três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, há uma semelhança muito grande na maioria dos temas. No entanto, o que nós nem sempre percebemos é que há também uma grande diferença de propósito entre os evangelhos. Os evangelhos são escritos, obviamente, para a igreja nascente, mas não era nem o mesmo grupo e nem a mesma região. A igreja que se identificava com Lucas era diferente da igreja que se identificava com Mateus, e portanto eram comunidades distintas. E isso faz com que também o texto produzido pelos evangelistas tenha objetivos diferentes. Esse fato que nós acabamos de ler, que está presente aí no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, vai aparecer também nos outros dois evangelhos chamados sinóticos, em Lucas e em Marcos, mas de maneiras diferentes. E aqui, esse texto que está proposto para este domingo no nosso calendário litúrgico, nos apresenta uma característica própria e que só Mateus apresenta. Se os irmãos acompanharam a leitura, devem ter notado que se fala muito pouco de Maria, mas se fala muito de José. Você não vai encontrar isso nos outros dois evangelhos. Pelo contrário, se você for, por exemplo, para o evangelho de Lucas, você vai encontrar o cântico de Maria, um cântico belíssimo, em que ela engrandece a Deus por ele ter escolhido a ela, uma serva pequena, para ser a mãe de Jesus. Não aparece nada disso no texto de Mateus, porque o objetivo é diferente, o objetivo é outro. E nós vamos perceber, você, se estiver aí com o texto aberto, você vai notar isso de maneira muito fácil, no próprio primeiro capítulo de Mateus. O início do capítulo é completamente diferente dos outros. Ele começa assim: esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi, que era descendente de Abraão. Como é que então Mateus começa o seu evangelho? Fazendo a genealogia até chegar em Jesus. E aí você vai começar a entender por que José se torna importante nesse texto. O texto começa dizendo que Maria ia se casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida
pelo Espírito Santo. E aqui é importante nós entendermos as diferenças culturais. O casamento na época de Jesus era composto de duas etapas distintas. Primeiro havia o noivado, ou uma promessa de casamento, que é o caso desse evento que é descrito aqui, de Maria e José, que normalmente era feito na presença de testemunhas, e era ali que era pago o dote à família da noiva. Obviamente, quanto mais rica a família, maior o dote. Quanto maior era a importância da família da noiva, mais era caro esse dote que era dado pelo casamento. A noiva, em geral, tinha ali a idade entre 12 e 13 anos. E aí você já vê uma diferença muito grande para o que nós vivemos hoje. Hoje, 12 ou 13 anos é considerado uma criança. E, portanto, seria impensável alguém se casar com 12 ou 13 anos. Ali, então, nesse momento do noivado, começava o período em que havia a transferência da tutela do pai da noiva para o seu noivo ou para o seu futuro marido. Legalmente, o futuro marido já tinha direitos sobre a noiva e ela podia ser chamada de sua esposa. E veja que no próprio Evangelho nós encontramos Jesus falando a respeito do divórcio, e é aqui, a partir do noivado, é que poderia haver o divórcio. Ele poderia ser quebrado somente pelo divórcio, desde que ele fosse motivado pelo noivo. E aí então tinha uma segunda etapa, que era o casamento propriamente dito, quando a moça era transferida para a casa do seu marido. Duas etapas, e aí então o casamento estava consumado. O texto de Mateus, que é esse texto que nós lemos, traz um tom meio que de escândalo quando relata que Maria estava grávida. E isso tem um motivo muito simples, é que uma mulher ficar grávida, uma noiva ficar grávida durante o período de noivado, não era nada estranho e nem incomum. Era, pelo contrário, muito comum, e normalmente o próprio marido considerava aquele filho, por ser obviamente dele, considerava como sua prole. Entretanto, o texto fala que nesse caso a paternidade não era de José. E porque não era de José, e aqui nós podemos dizer que seria uma paternidade indefinida da criança, obviamente José não deve ter ficado muito contente com o que estava acontecendo. Ele não era o pai biológico de Jesus, mas o texto traz uma frase que abranda essa situação, que é: ela estava grávida pelo poder do Espírito Santo. Então nós temos aqui a descrição de José como alguém, está aí no versículo 19, como alguém que fazia sempre o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem que ninguém soubesse. E aqui nós começamos a entender o objetivo de Mateus para esse texto. Veja que eu disse no início: Jesus está sendo colocado na genealogia dos descendentes de Davi. Aliás, essa era a promessa que já vinha do Antigo Testamento, e nós lemos aqui há poucos momentos atrás, nos textos que fazem referência a esse domingo. Virá aquele da descendência de Davi, e ele será o libertador de Israel, ele será o salvador do seu povo. E agora nós temos então a afirmação de que José, que era alguém que fazia as coisas de maneira correta, e ele então não queria difamar Maria, e resolve desmanchar o casamento de maneira em que as pessoas não ficassem sabendo. Veja que a gravidez, antes dele ter convivido com Maria, colocava a própria Maria numa situação muito difícil. A acusação mais comum, quando isso acontecia, era que havia, por parte dela, obviamente, um relacionamento fora do casamento. E para que isso acontecesse, a punição
era prevista na lei, lá em Deuteronômio 22, e a punição era nada mais e nada menos do que o apedrejamento. Veja que a expressão que aparece aqui, a ideia que aparece aqui, nós encontramos em outra parte do Evangelho, quando uma mulher é pega em adultério. Ela é levada à praça para ser apedrejada, e portanto, consideravam esse ato como algo realmente problemático e que devia ser punido. José, tomando a decisão de se divorciar de Maria em silêncio, evitaria essa punição. Ninguém ficaria sabendo e, obviamente, ele faria com que ela não passasse por essa situação. Isso porque, de acordo com a lei sobre o adultério, a mulher era propriedade do marido, e no momento em que ele desse carta de divórcio para ela, tudo ficava desfeito, o contrato estava desfeito, então ele abriria a mão da punição. Mas é óbvio que isso também traria para Maria um estigma de ser mãe solteira, e obviamente isso seria tão ruim quanto, não levaria à morte, mas faria com que ela se tornasse alguém desprezada dentro da sociedade. Mas aí chegamos no versículos 20 e 21 e vamos encontrar o anjo do Senhor chamando a José num sonho e dizendo a ele: José, Maria está grávida pelo Espírito Santo. Em outras palavras, o que o anjo faz é remover a suspeita de que Maria fosse adúltera, que ela tivesse feito alguma coisa errada, ou que ela tivesse um amor secreto antes de se casar com José. E então nós percebemos que José aceita Maria naquela situação, e aceitar Maria implicava ali que todo o problema legal estava resolvido. Quando José aceita aquela situação, é como se ele estivesse dizendo: não há mais nenhum impedimento, o filho passa a ser considerado meu, e como ele passa a ser meu filho, não há mais nenhum problema legal, não há mais nenhum problema dentro da sociedade. Como se tratava de uma criança gerada pelo Espírito Santo, nós vamos perceber, e isso vai ficar evidente depois no próprio ministério de Jesus, que ele vai demonstrar pelos seus atos, pelas suas palavras, que era diferenciado, que não era como todos os outros filhos dos homens. E a expressão do versículo 21 é muito importante, porque diz assim: você o chamará pelo nome, e o nome dele será Jesus. Chamar pelo nome significa dar o nome à criança, legitimando como seu próprio filho. E veja que é interessante a gente pensar na situação de José. Ele nem sequer escolhe o nome do filho, ele nem sequer decide coisa alguma, ele simplesmente é conduzido pelo Espírito, por meio do anjo, para aceitar aquela criança, se tornando pai adotivo dela. E por isso então nós vamos encontrar Jesus lá na genealogia, na primeira parte, quando nós lemos no texto anterior a esse, que termina justamente que José gerou Jesus. Ora, o texto não acabou de dizer que José não gerou Jesus? Foi. Mas então por que agora ele é apresentado lá na genealogia como sendo filho de José? Parece haver uma contradição. Jesus de fato é filho de Maria e do Espírito Santo, mas legalmente tudo foi feito, e essa é a perspectiva de Mateus, tudo foi feito de maneira em que ele fosse aceito pela sociedade como verdadeiro filho de José. E agora então quem ele é? Da descendência de Davi. Agora ele pode ser chamado do Messias, do Cristo, do Deus conosco. Por quê? Porque ele tinha de vir da raiz de Davi. E aí a gente começa a entender o objetivo de Mateus ao narrar as coisas dessa maneira. E o nome de Jesus, o nome Jesus, que em hebraico é Yeshua, o mesmo nome de Josué, significa
Javé salva, Deus salva, Jesus é o Salvador. Se nada bastasse para convencer José a se casar com Maria, o fato do filho ser o Salvador poderia fazê-lo aceitar Maria com mais facilidade. Mas aí então nós chegamos aos versículos 22 e 23 e nós vamos perceber que agora Mateus está falando especificamente para a sua comunidade, para o grupo para quem ele escreve o Evangelho. Diz assim o texto: tudo isso aconteceu para se cumprir a profecia. O que é que Mateus está dizendo? Ele está agora tentando convencer a comunidade de que tudo isso que ele narrou já era previsto pelos profetas, já estava previsto como profecia desde o Antigo Testamento. E aí há uma referência a Isaías 7:14, né? E que Mateus relata nesse evento que ele apresenta aqui, um acontecimento sem precedentes, algo completamente inusitado, e essa criança, nascida de um evento inusitado, é o Emanuel, é o Deus conosco. Quando José acordou, está aí nos dois últimos versículos, versículos 24 e 25, ele fez o que o anjo havia mandado e se casou com Maria, e mais, pôs o nome de Jesus no seu filho. O filho que não era dele, o filho que era fruto do Espírito Santo. E de novo aqui é enfatizado o fato de que José não era o pai biológico da criança, mas ao mesmo tempo ele é um homem extremamente justo e obediente à vontade de Deus. Fica ainda mais evidente que José, participando dessa maneira, tornou possível aquilo que se tornou o evento mais importante da história da humanidade, o nascimento do Salvador. Quando nós olhamos para esse texto, nós não podemos deixar de perceber que há aqui algumas considerações importantes para a igreja dos nossos dias. Primeiro, quando nós olhamos para Jesus sendo gerado pelo Espírito Santo, uma novidade sem igual, sem precedentes, mas que nos ajuda a entender por que Jesus tinha qualidades especiais que vão ficar ainda mais evidentes durante todo o seu ministério e principalmente quando ele está diante da sua morte e ele continua obediente até a morte, e na expressão de Paulo, morte de cruz. Então nós temos aqui, nesse relato do nascimento de Jesus, um evento absolutamente novo, algo que nunca tinha acontecido antes e algo que nunca mais se repetiu. Isso faz de Jesus alguém absolutamente diferente de todos os outros. Ao mesmo tempo, essa versão do nascimento de Jesus, dada por Mateus, é necessariamente uma versão meio parcial, porque ele não liga muito para Maria, ele não fala da realidade de Maria, ele não gasta tempo para dizer o que aconteceria com ela se José não tivesse obedecido à voz do anjo. Parece que Maria virou quase que um acessório, quando na realidade nós vamos perceber que na perspectiva dos outros evangelistas, José quase não tem muita importância, mas Maria sim é destacada, aquela que é a mãe do Salvador. Perceba novamente como a perspectiva, o objetivo de quem escreve o Evangelho acaba determinando o caminho, o rumo, o trajeto que se dá para a narrativa. Nesse caso, nós temos José se tornando ainda mais justo, incorporando Maria e Jesus à genealogia de Davi. O que é evidente nessa versão de Mateus é que o poder de decisão estava totalmente nas mãos de José. É dele que dependia a aceitação pública da mãe e da criança. É José quem decide se a mãe deve viver. É José quem decide se a criança será legítima, adotando-a como seu próprio filho.
Felizmente, a igreja vai reconhecer de maneira mais justa a atitude de Maria, que engrandece a Deus por ter sido a mãe do Salvador. Que bom que a Escritura nos dá perspectivas distintas para o mesmo fato, para que a gente tenha a visão global e entenda que o plano de Deus é muito maior do que aquilo que nós normalmente reduzimos à nossa compreensão. Aqui temos a visão de Mateus. Em Lucas é tudo diferente, em Marcos diferente, em João ainda mais diferente, tudo dirigido e conduzido por aquele que é o Senhor da igreja, o próprio Espírito Santo. Que Deus possa abençoar os irmãos e que nesse quarto domingo do Advento nós estejamos comemorando e nos preparando para a celebração do nascimento daquele que é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que nasceu de maneira diferente de todos os outros e por isso se tornou o Salvador da humanidade. Deus nos abençoe. Amém.